Nós, sobretudo aqueles que não são ligados à CUT, temos muita dificuldade em propor isso. Nós já fomos vítimas de uma calúnia da CUT, que plantou na eleição, em uma eleição, foi na anterior, cartazes com os deputados que foram favoráveis à flexibilização da lei trabalhista, dizendo que nós tínhamos votado pelo fim do 13º, do FGTS e de coisas desse tipo. Nós nunca votamos nada disso no Congresso, nunca houve isso, mas aquele panfleto me custou uma redução de mais de 30% na minha votação, e o meu partido perdeu uma bancada de mais ou menos 15% a menos de deputados. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado, e isso tem que caber ao governo, ao Poder Executivo. A agenda tem que ser, sempre foi, mas tem que ser comandada pelo Poder Executivo. E é fundamental que o ministro da Fazenda entenda que as coisas não são tão coloridas ou agradáveis como ele pensa. Eu, por exemplo, acho que as coisas são um pouco mais pessimistas, eu sou um pouco mais pessimista do que o professor Flávio, que foi, eu diria, moderadamente pessimista ou moderadamente otimista. O professor Flávio está tendo, talvez, a ideia de que, se todos forem muito pessimistas, como eu estou sendo, talvez agrave a situação. Esse é o discurso, eu acabei de debater agora com a senadora Ideli Salvati, a tese dela de que o presidente da República tem que ter uma postura de otimismo, mas é preciso ter um otimismo realista. Não pode esconder da sociedade, porque pior do que a empresa, seja empresa agrícola, seja empresa comercial, seja empresa industrial, seja até a prefeitura, pior do que reduzir as atividades, o volume de obras, até o volume de funcionários, é a empresa quebrar, porque a empresa quebrada não dá emprego nenhum. Portanto, não dá para desconhecer que nós estamos vivendo, portanto, uma realidade extremamente perigosa e que nós devemos, portanto, enfrentá-la. O presidente Armando Monteiro sabe que conta conosco, conta com o nosso Partido Democratas, mas que nós não somos maioria, até porque não há maiorias. Acho que a escolha dos dois presidentes da Câmara e do Senado favorece a agenda. Nós temos um homem muito experiente, que é o presidente José Sarney, e temos um outro homem muito experiente na Câmara, que é o deputado Michel Temer. Os dois podem conduzir muito bem. Claro, esse cenário deu excesso de força parlamentar ao PMDB, mas eu não vejo isso como uma ameaça. Claro que o presidente da República terá que negociar mais diante de um parlamento comandado por um único partido. Eu queria, portanto, dizer que acho que nós podemos aprovar esses projetos. O projeto do gás voltou para a Câmara para ajustar problemas de entendimento, eu não vejo dificuldade. A questão das agências reguladoras foi para o Senado, eu analisei, acho que é um projeto que evolui. A questão do CAD foi para lá, a questão da agência reguladora, nós podemos examinar. Por que nós não examinamos até agora? No começo do governo do presidente Lula, no primeiro governo, havia uma corrente dentro do Partido dos Trabalhadores que era contra o mandato das agências. Foi, inclusive, objeto de uma ação no Supremo Tribunal Federal, movido pelo Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul. Mas o Supremo foi pedagógico, preservou o mandato. Eu acho que o PT evoluiu. Hoje, todos os membros de agência são indicados pelo Partido dos Trabalhadores. Quero dizer que o presidente tem tido muita felicidade na escolha das pessoas. Não, o medo que se tinha, porque o Senado brasileiro não é como o Senado americano. Só conheço um caso de ter sido rejeitado o nome, que foi até de um Salomão, ex-deputado. É questão política, meramente. Mas o Senado americano examina as pessoas com os equipamentos mais modernos de radiologia existentes.
O Senado brasileiro, nem tanto, é mais liberal. Portanto, a responsabilidade fica muito na mão do presidente da República. E o presidente da República, tanto o presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu apoiava, quanto o presidente Lula, têm sido muito responsáveis na indicação dos membros das agências. As agências ainda são incipientes. Eu fui o relator da primeira agência com alguma autonomia, que foi a ANEEL, que tem prestado grandes serviços ao Brasil. Mas acho que ainda temos que evoluir mais para poder permitir. Portanto, nós temos que aproveitar esse momento para que o Congresso possa esquecer um pouco os embates meramente ideológicos, convergir ao centro, não é porque o meu partido é de centro, mas é porque é natural que todos convirjam nesse momento, e entender que nós podemos aprovar coisas relevantes para a vida nacional. Não diria que temos condições de enfrentar reformas como a da Previdência, que está muito próximo do período eleitoral, mas também temos que evitar demagogias como a que o Senado praticou o ano passado. Olha, o Senado foi criado para ser casa revisora, mas a Câmara, nos dois últimos anos, tem sido realmente a casa que revisa as demagogias do Senado. O Senado, numa só noite, aprovou o fim da fator previdenciário, né? Agora seria uma beleza isso, com esse déficit crescente da Previdência, em razão da crise, e a regulamentação da emenda da saúde, tudo muito bom, tá? E ainda mais a questão da correção automática dos aposentados. Isso é muito bom, mas o governo deixou que o Senado aprovasse, votou no Senado, a bancada do governo, o projeto é de um senador do governo, isso tem que ser denunciado. Esse senador fraudou. Ele fraudou, porque ele fez uma proposta sabendo que não coincidia com o pensamento do seu partido. E a oposição disse também, se quebram. A oposição diz, faz a sua bobagem. E na Câmara nós tivemos que segurar. Portanto, é importante que continue havendo mobilização de todos. Eu vou citar um exemplo desta semana. Eu estou com o tempo... Estou acabando. Você devia ter feito o sinal. Já devia ter feito o sinal, ó. Mas eu vou só contar uma história. Essa semana, nós aprovamos na Câmara um projeto que aumentava o número de vereadores e diminuía as transferências obrigatórias do Poder Executivo para o Poder Legislativo Municipal. Para vocês terem uma ideia, na grande maioria dos municípios brasileiros, gasta-se 15% com a saúde da população e 8% com o conforto dos vereadores. Nós fizemos um projeto que limitava isso a 3%, 4%, e, com isso, aumentava o número de vereadores, sem impedir a representatividade. Era um projeto onde você dava uma coisa doce e depois uma amarga. O Senado deixou passar a eleição municipal e cometeu a demagogia de aprovar a parte doce, aumentar o número de vereadores. O que ia acontecer? Hoje, alguns municípios, o limite é 8, mas até por pressão da sociedade, por controle do poder executivo, até responsabilidade dos vereadores, os gastos são 2%, 3%, 1,5%. Ele aumenta o número de vereadores, é a pressão de gasto, e não aumenta o número, não reduz o valor. E, para completar, queria promulgar a emenda constitucional parcelada. Eu entrei com a questão de ordem e o presidente Arlindo Quinaga, do partido do meu querido amigo, teve a coragem de dizer que não iria promulgar a emenda constitucional. O presidente do Senado cometeu o absurdo de ir ao Supremo Tribunal Federal pedindo para o Supremo promulgar. E essa semana tinham lá 50 vereadores pedindo para promulgar e tinha mais de 50 deputados fazendo concurso a favor, fazendo discurso a favor. Portanto, eu quero dizer que a mobilização de vocês é importantíssima. A presença dos empresários, a presença da sociedade é importantíssima para evitar que minorias organizadas consigam tomar decisões contra a maioria do povo brasileiro. Muito obrigado.